Agora a gente fala do número de mortos no Havaí, que subiu para 80 por causa dos incêndios florestais que assolam a ilha de Maui. Esse que já é o desastre natural mais mortal da história do arquipélago desde que se tornou estado americano em 59, superando então o número de vítimas de um tsunami em 1960. Aqui no Brasil, gente, só nesse ano a gente já teve 2 ciclones extratropicais com fortes chuvas, ventos. E para a gente entender um pouquinho mais sobre esse clima, essa crise climática que a gente tem acompanhado nos últimos anos, principalmente, eu converso agora com Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM. Carlos, bom dia, obrigada por conversar com a gente. Seja muito bem-vindo aqui na CNN. Bom dia, Muriel. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Carlos. Quero começar te ouvindo sobre esse cenário, então, que a gente está vendo, que parece que a cada ano vai piorando. Agora a gente tem esse desastre climático lá no Havaí. Que tipo de situação a gente está causando no nosso planeta, basicamente, que a gente está vendo aos pouquinhos, ele praticamente se autodestruindo, né? Queria te ouvir um pouco sobre esse cenário atual nesse ano de 2023. Olha, o que a gente tem de dado concreto da ciência, do que é dito pelo IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que trabalha cientificamente esse processo, é que os efeitos do aquecimento global, eles têm sido maiores do que era esperado. E, por exemplo, que se calculava como efeito adverso para um aquecimento de 1,5 graus, 2 graus, pode ser equivalente àquilo que seria pensado para 3, 4 graus. Então, a gente está num processo que seria de incerteza radical. Quer dizer, você tem um evento novo da história da humanidade que ele é imprevisível, né? Agora, por exemplo, o que acontece no Havaí é uma série de elementos que foram se acumulando ao longo do tempo e acabaram provocando essa tragédia, né? No Brasil, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Brasil é um país também com característica tropical e a secura pode levar a efeitos parecidos, principalmente na região do Pantanal, como já aconteceu, né? Pois é, o que a gente percebe é que logo também começa a temporada de incêndios lá nos Estados Unidos, que a gente está acostumado a ver todo ano, e a percepção que a gente tem acompanhado é que a cada ano, também nos Estados Unidos, a quantidade de incêndios florestais, de incêndios de modo geral, que atingem inclusive casas, também acabam aumentando. Já temos esse cenário no Havaí que a gente vê essas imagens agora. A tendência é que a cada ano que passe, a gente comece a ver, muito por causa de locais mais secos, a gente comece a ver cada vez mais incêndios nesse momento, assim, principalmente em regiões quando é verão. Qual que é o cenário, a tendência que a gente está vendo já para os próximos anos? O cenário que se desenha hoje é um cenário de piora das condições na medida que você tem o aquecimento global em marcha, e ele está sendo também mais rápido do que se esperava, não só nos efeitos, mas também na sua velocidade. E, por outro lado, você tem uma potencialização desses efeitos negativos climáticos por conta dos fenômenos El Niño e Laninha, né? No caso do Havaí, a secura das pastagens que levou ao incêndio se decorreu da Laninha, que por anos ressecou o capim, e depois você teve essa explosão de incêndios. Hoje nós estamos vivendo o fenômeno El Niño, que ele aquece o planeta. Então, a perspectiva é que a gente atinja um pico desse aquecimento decorrente do El Niño por volta de janeiro do ano que vem. Então, esse período agora é um período muito difícil para essa questão, não só da seca, mas também da temperatura elevada. Para se ter uma ideia, no Canadá foram 800 incêndios, sendo 470 aproximadamente sem controle, né? Nós estamos falando aí de florestas resinosas, que são florestas diferentes das nossas, né? Mas mesmo assim, o que preocupa muito para o Brasil é o fato de nós termos áreas desmatadas que podem sofrer esses incêndios, principalmente na Amazônia, né? A gente já viu esse episódio bastante grave nos anos anteriores. Muito bem, fica então um alerta. Te agradeço muito, Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Só para não errar aqui o seu crédito. Muito obrigada, viu, Carlos, mais uma vez pela sua participação aqui. Importantíssimo o seu alerta para a gente ficar realmente atento a esse cenário que começa aí a ficar muito claro cada vez mais para a gente. Obrigada pela participação.
Eu que agradeço, bom dia. Obrigada, bom dia.